Quando o professor Xavier teve aquela visão muito agressiva, uma energia muito forte, era o massacre se manifestando? E se eu disser que não é, e eu vou te revelar absolutamente tudo e quem é realmente ali na visão e na mente do professor Xavier, e isso traz grandes revelações e grandes reviravoltas na segunda temporada de X-Men 97. Quer saber quem é e saber todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e no episódio 3 de X-Men 97, justamente no passado, na ascensão do Apocalipse, exatamente trazendo a história do En-Sabanur, nós temos uma ameaça muito grande chegando, que é justamente mais pro final do episódio, quando o Professor X é obrigado a entrar na mente do general do Ramatut, porque ele tinha dito um pouco antes que o Ramatut estava procurando algo realmente muito poderoso que daria a ele o poder de um deus e nada pararia o Ramatut. O Professor Xavier entra na mente dele e vê algo realmente ameaçador. Uma força muito agressiva, uma força muito poderosa. Muitas pessoas estão teorizando e falando que seria um massacre, mas não tem porquê ali, naquele momento da trama, ser um massacre na mente do Professor Xavier, por vários motivos. Antes de eu seguir falando e revelar quem é realmente a voz misteriosa, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97. Se você, assim como eu, é fãzaço dos X-Men, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe de X-Men 97. Porque ali, durante aquela voz, apareceu uma imagem. O Xavier em um planeta distante com uma lua vermelha meio rachada. Só que ali tinha uma imagem e essa imagem é justamente esse personagem. E para a gente entender quem seria esse personagem, a gente precisa ver o que ele falou. E diz o seguinte, abre aspas, eu sou a maré que leva tudo para as rochas da costa eterna. Bata as velas e será quebrado. Isso foi dito exatamente na cabeça do Professor Xavier. Só que essa fala, o Apocalipse já falou lá em X-Men 92, na série clássica, mas seria a partir daí o Apocalipse? Calma, que ainda não é. E para entender melhor quem é esse personagem, a gente precisa voltar para o futuro, exatamente quando o Nathan Summers chega até a esfinge do Apocalipse e lá encontra essa tecnologia, essa nave. O seu braço ali com o vírus tecno-orgânico se estabiliza, ele ganha um computador ali que pode viajar pelo tempo, ou seja, Nathan Summers está utilizando exatamente o mesmo poder que o Ramatut está buscando lá no Egito Antigo. Só que outro personagem importante em X-Men 97 também vai utilizar, e isso muda tudo. Esse poder vindo das estrelas é justamente essa nave. E a voz que estava na mente do Professor Xavier é o dono dessa nave. E aí a gente tem que pegar uma referência dos quadrinhos. Em Ascensão do Apocalipse, depois que o Ramatut vai embora, o En-Sabanur acaba encontrando esta nave, uma nave que estava ali abandonada, com muita tecnologia, só que ele era um cara muito atrasado no seu tempo, 5.000 anos atrás, não tinha como saber da onde, como utilizar essa tecnologia. E isso muda tudo e cria o Apocalipse. Mas por que eu tenho tanta certeza de que é esse personagem? Então, nos créditos finais ali, ao lado do Magneto, nós temos um nome. Esse nome é Esson. Sim, Esson é um celestial. Olha só, então a nave do celestial é realmente a voz que estava no Professor Xavier. Essa nave é deixada para o Apocalipse ali. E aquela sombra que a gente vê na Lua é justamente do celestial. Esse é o poder infinito. E isso realmente é muito insano
porque foi deixado ali para o Apocalipse, né? Por mais que ele não tenha o controle da nave, como ter acesso a toda essa tecnologia que vai transformar em Sabanur no Apocalipse. E aí a gente tem que retornar novamente aos quadrinhos em Cable e Deadpool número 26 e 27. O que acontece ali? Essa história é realmente contada. Quando o Cable era mais jovem, não criança, mas bem mais jovem, ele já viajava no tempo utilizando essa tecnologia para enfrentar o Apocalipse, para estudar o seu inimigo realmente. E em algum momento ele encontra o Apocalipse antes de se tornar o Apocalipse, ainda como em Sabanur. Ele enfrenta o Apocalipse e dá um tiro nele, supostamente matando o Apocalipse. Aí é que tá o grande problema, porque esse tiro que o Cable deu com a sua tecnologia infectou o Apocalipse com o vírus tecno-orgânico. Levaram o Apocalipse de volta para a nave. A partir daí, com o vírus tecno-orgânico, o Apocalipse conseguiu se conectar com a nave do Celestial, tendo todas as informações necessárias, todas as informações possíveis, podendo se moldar através do vírus tecno-orgânico e se tornando eterno, inclusive lá com uma câmera de regeneração nessa própria nave. Então, por causa do Cable, do vírus tecno-orgânico do Cable, ele acaba se tornando o Apocalipse. E isso é um paradoxo temporal absurdo. E isso deve acontecer no episódio 4 de X-Men 97, com o Nathan Summers acabando criando o Apocalipse sem querer, dando a tecnologia pro Apocalipse. Olha só, claro que eles devem fazer um resumo, uma adaptação, mas a voz realmente misteriosa ali era desse Celestial. E esse Celestial criou a maior ameaça da humanidade. Apocalipse, o cara que é eterno, o cara que está em todos os tempos dominando. Então, basicamente, é isso. E assim que tiver mais informações, eu venho e trago aqui, já comenta aqui. Tá gostando da segunda temporada de X-Men 97? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre a segunda temporada de X-Men 97. Até mais!